Beleza, galera, bora pro gráfico. Vamos falar então das 7 dicas poderosíssimas para a gente conseguir identificar movimentos de reversão de tendência, tá? Seja na tendência de alta, como seja na tendência de baixa, tá legal? Então, vamos iniciar aqui falando dos topos e fundos, tá? O que eu preciso para poder identificar um movimento de alta, né? Basicamente, eu preciso identificar os topos e fundos, tá? Então, vamos traçar alguns topos e fundos aqui. Aqui eu tenho topo, aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho outro fundo, né? Então, o que eu preciso para que eu tenha um movimento de uma tendência de alta, né? Que topos e fundos ascendentes. Então, aqui, né? Eu tive aqui embaixo foi uma acumulação, ok? Tive um topo mais alto, depois um fundo, né? Aí eu tive outro topo mais alto, outro fundo. Aqui eu tenho um outro topo mais alto com outro fundo mais alto que o movimento anterior. Aí aqui eu venho e tenho um outro topo um pouco mais alto que o anterior e um outro fundo mais alto que o fundo anterior, né? Depois aqui eu tive novamente um topo pouca coisa, mas um pouco mais alto que o anterior, tá? E aí de repente aqui, o que acontece? O mercado vem e faz aqui um fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? Então, se a gente pegar e traçar essa movimentação aqui, ó, fundo mais alto, fundo mais baixo, fundo mais alto, fundo mais baixo, fundo mais alto, fundo mais baixo, fundo mais alto, fundo mais baixo. Um fundo um pouco mais alto, mas podemos até considerar que é um fundo alinhado, né? E depois ele vem e faz um fundo mais baixo que o anterior, tá? Então isso aqui já começa a nos mostrar, né? Essa falta de força para fazer um movimento maior, já começa a nos mostrar aqui uma das primeiras dicas, né? Porque se você analisar aqui o movimento gráfico na tendência, ele vem fazendo topos e fundos, né, com um distanciamento bem razoável entre eles, né? E aí quando a gente começa a perceber um movimento adverso, aonde eu tenho topos e fundos que começam a ficar mais alinhados, a gente já tem que criar já um gatilho aqui, né, pra gente, e para que a gente possa já despertar uma situação um pouco diferente nesse momento, tá? Então, porque eu começo a ter um movimento um pouco diferente do que estava acontecendo na tendência. Então, isso aqui já pode despertar o primeiro alerta para vocês aí, tá legal? Esse é o primeiro alerta. Se a gente pegar outra moeda aqui, eu vou pegar a ADA USDT. Tá? A gente vai falar dos 7, tá? Primeiro eu vou começar falando dos alinhamentos de topos e fundos, que é a primeira situação que a gente tem aí, né? Para poder fazer essa análise para saber se o mercado está voltando ou não, tá? A gente juntando todos esses 7 que eu vou falar, fica muito mais fácil de a gente saber se o movimento está acabando ou não, né? Então agora, por exemplo, que é uma situação que está todo mundo, quando o Bitcoin volta, será que vai voltar? Será que é o momento? Será que não é? Vamos analisar essas 7 dicas, tá? Fica muito mais fácil de a gente conseguir encontrar aí. Então, eu vou pegar aqui, vamos de novo aqui, um fundo, um topo, outro fundo, outro topo, outro fundo, outro topo. Veja que está fazendo aqui movimentos de topos e fundos ascendentes nesse momento, tá? Olha lá, outro fundo mais alto, agora eu tenho um outro topo um pouco mais baixo, agora eu tenho um outro topo aqui que tá, digamos que ainda ele começa a se alinhar com o topo anterior, né? E aí eu tenho um outro fundo aqui que ainda assim é um pouco mais alto que o fundo anterior, né? Depois eu tenho aqui, olha só, um topo inferior ao topo anterior. Isso já começa a identificar para a gente aqui uma anomalia no movimento, tá? E aí eu tenho um fundo aqui, porém
mantive um topo inferior a este daqui, tá? Depois eu venho e faço um topo superior, ótimo, né? Porém, ele vem e faz um novo fundo inferior. Isso aqui, essa anomalia de movimento que começou a acontecer aqui, já nos demonstra o fim dessa tendência, tá? Então, mais um gráfico que a gente for ligando os pontos aqui, ó, topo superior, fundo, topo superior, fundo, topo superior, fundo, topo, fundo. Agora eu tenho um topo inferior ao anterior e depois outro fundo. Aí ele vem, opa, vai tentar subir novamente e de repente ele desaba, tá? A gente vai ver já já por que disso, tá? Vamos pegar um outro caso aqui, eu vou pegar T-Fuel. T-Fuel, USDT. Vamos analisar T-Fuel também, tá? Então começo lá com o movimento lateralizado, ganho um topo, faço um novo fundo, tá? É um fundo ainda superior ao anterior. Aí ele vem aqui e praticamente dispara num movimento de alta, fazendo um topo superior, depois ele faz um fundo inferior. Ele vem lá em cima e faz um topo superior, né? E faz aqui basicamente depois um fundo inferior. Aí ele vem aqui e faz um topo, porém um topo inferior a esse daqui. Ele deveria estar fazendo um topo superior a esse. Não, ele fez um topo inferior. Aí ele vem e faz um fundo inferior ao fundo anterior, tá? Nesse momento a gente já percebe uma anomalia de movimento, né? Então a gente já pode começar a identificar que aqui eu tenho uma anomalia de movimentação de tendência, né? Onde ele vinha topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Até aqui ok, né? Até aqui perfeito, topos e fundos ascendentes. De repente ele vem e faz um topo inferior ao anterior, tá? E vem e completa com um fundo inferior ao anterior, tá? Aqui a gente já identifica uma anomalia de movimento. Então, gatilho que já nos diz uma possível mudança de tendência. E é isso que acontece. Ele vem e faz um topo novamente inferior ao anterior e cai fazendo um outro fundo inferior ao anterior, alterando o destino aqui da nossa tendência, tá? Então esse é o primeiro gatilho, a primeira dica aí, que é analisar topos e fundos. Acredito que muitos já saibam até dessa técnica para ser aplicada para poder identificar a mudança de tendência. Vamos a mais outras técnicas que podem nos fazer antecipar ainda mais, tá? a situação de mudança de tendência, porque aqui ainda querendo ou não, eu preciso aguardar pelo menos esse movimento de topo para saber se ele fez um topo inferior ou não. Ainda tem outros gatilhos que a gente consegue antecipar um pouquinho mais a mudança da tendência, tá bom? Então vamos agora, eu vou voltar lá no Bitcoin novamente, a gente vai fazer essa análise novamente de lá para cá, tá? Bom, então eu analisei os topos e fundos, ok? Essa foi a primeira opção que a gente avaliou aí. A outra opção que eu posso verificar seria os falsos rompimentos, tá? Então no momento que o gráfico veio fazendo, né, topo, fundo, topo, topo, fundo, né? E aí eu tenho um topo aqui, depois eu tenho outro fundo aqui, tá? Aí eu tenho outro topo aqui e ele faz outro fundo, beleza? Isso foi o que eu identifiquei. Se eu pegar este topo mais alto, né? E se eu riscar ele aqui, vocês vão perceber que eu tive basicamente o que aqui? Um falso rompimento, tá? Porque os movimentos, quando eles estão fazendo, eles têm uma certa expansão, né? Tem um certo momento onde o gráfico vem e faz um movimento muito pouco mais alto que o topo anterior, né? Então isso basicamente é um falso rompimento, tá? E falso rompimento, ele tem como um gatilho uma reversão de tendência, tá?
Então, todo falso rompimento, quando você identificar, isso pode ser uma reversão de tendência. Então, fica aí essa segunda dica, tá? Nos falsos rompimentos, nós pegamos uma inversão de tendência. Pô, mas como que eu vou identificar um falso rompimento? Se eu tenho um topo anterior muito próximo à formação desse outro topo, tá? Isso pode identificar para a gente, se você vê que ele fez um topo anterior aqui e fez um fundo. Quando ele foi fazer um novo topo, né, ele não expandiu o suficiente como padrão de movimento de tendência. Né? Ele simplesmente explodiu e voltou para dentro do canal de novo. Né? Aqui, ó, se eu traçar esse fundo, eu tenho um canal de acumulação aqui já. Né? Então, quer dizer, ele expandiu e voltou para dentro do canal novamente. Né? A partir dessa confirmação da volta para dentro do canal, tá? Eu já tenho um grande indício de reversão de tendência nesse momento. Tá bom? Então, se a gente pegar aqui, vou buscar também aqui um outro, vamos pegar o ADA-USDT, vamos dar uma olhada nele também, né? Olha lá, o ADA-USDT é o mesmo caso, tá? O mesmo caso. Vamos pegar aqui, deixa eu tirar essas marcações. Ops, ele saiu, peraí, vamos voltar lá de novo. ADA-USDT. Tá. Então, no ADA-USDT, vou tentar arrancar isso aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar. Olha só, esses daqui eram os movimentos que a gente tinha percebido, né, de topos e fundos, tá? Eu acho que de cara você já consegue identificar aí o que foi o falso rompimento, né? E não foi um só não, foram mais de um, tá? Eu tenho aqui, ó, o movimento de tendência que veio fazendo topos e fundos. Ele fez este topo e fez um topo um pouco acima aqui, né? E já veio e reverteu. Então, quer dizer, se você pegar por esse último topo que está aqui, ó, tá? Por esse último topo, ó, você já percebe um primeiro falso rompimento no movimento. Então já é uma falha de movimentação de tendência aqui, tá? Essa já é uma falha de movimentação. Ele vem e faz de novo uma tentativa de um novo topo mais alto, mas você percebe, ó, que você pegar pela máxima dos topos, foi outra tentativa de um topo superior, né? E uma reversão, tá? Então, esses falsos rompimentos já também é uma outra indicação para a gente de que a tendência vai mudar, tá? Aí eu tenho também uma outra questão, que é os fundos duplos ou até fundos triplos, tá? Quando eu tenho fundos alinhados, seja ele pelos seus pavis ou pelos seus corpos de vela, tá? Isso também nos diz uma inversão de tendência. Então veja aqui, se eu pegar a marcação dessas máximas de topo que foram feitas junto com essa marcação desse topo, eu tenho, aqui eu já tinha um topo duplo que já estava me dando indício de reversão. Quando eu tenho um terceiro topo, já nos mostra mais uma incidência de reversão de tendência no momento, tá? Então essa é a nossa terceira dica, tá? Fundo duplo ou até mesmo um topo triplo, tá? Seja um topo triplo ou mesmo se for, eu falei fundo duplo, né? No caso de uma tendência de baixa e eu tenho 3 fundos alinhados também revertendo a tendência, né? Isso também seria, então, ou topo, ou fundo duplo, ou topo triplo, ou fundo triplo. Isso também nos dá esse critério, tá? E, na verdade, todos esses critérios que eu comentei de análise de topos e fundos superiores ascendentes, isso para tendência de alta. Se a gente pega a tendência de baixa, topos e fundos descendentes, né? E quando eu começo a ter anomalias na movimentação da tendência, isso já nos diz, né, que é uma possível mudança. Quando eu tenho falsos rompimentos também no fundo, isso também nos dá, da mesma forma que eu expliquei no movimento de alta, no fim do movimento de alta, tá? Então, essa dos topos e fundos duplos
Seria aí a nossa terceira dica, tá? De fim de movimento. Outra dica é o que? A força dos candles, tá? Quando você percebe que você tem na tendência, como aqui você tem movimentos de candles de força, candles de força, candles de força, candles de força, né? E eu começo a perder esse movimento de candles com muita força dentro do meu gráfico, isso já pode mostrar também uma possível reversão, tá? Principalmente quando eu tenho, por exemplo, né, situações de candles, vamos pegar candles de alta, que você começa um movimento, por exemplo, de um candle assim, de repente você tem um candle um pouco menor, daí um pouco menor, daí um pouco menor, daqui praticamente um doji, tá? Isso facilmente já mostra pra gente também um enfraquecimento dos compradores, tá? Numa tendência. Então eu venho de candles de força e vou tendo candles cada vez mais fracos, cada vez menores. Isso também nos mostra a fraqueza dos compradores, tá legal? Ou mesmo quando eu tenho um esticamento muito forte também de candles. Então eu venho de candles aqui médios ou pequenos, tanto faz, tá? E de repente eu tenho um baita esticamento de tendência num candle. Isso daqui já nos mostra de cara que é possível que eu tenha uma reversão aqui, tá? Uma reversão. Porque é como se você pegar um atleta, né? E naqueles 100 metros rasos ele dá todo aquele gás, né? O cara corre, assim, dá o máximo dele, né? E ele não vai conseguir continuar correndo naquele ritmo super acelerado, né? Ele vai precisar, em algum momento, respirar, né? Então, é a mesma coisa que acontece nesses movimentos de explosão, tá? Quando eu tenho candles muito fortes, no fim do movimento, isso já nos indica uma possível reversão. Tá? Você vê claramente por isso, o que aconteceu aqui. Ele veio com candles de tamanhos médios e de repente ele explode. Já depois de ter feito uma boa movimentação de alta, ele vai e faz a última explosão. É como se fosse aquele fim da corrida, a bandeirada está ali, tem um oponente do teu lado, ele fala agora é tudo ou nada, eu tenho que correr. E ele dá tudo dele na explosão para cruzar a linha de chegada, né? E aí depois ele respira. Então é isso basicamente que acontece nesses movimentos de explosão de candles aqui também, tá? E também pode acontecer, logicamente, quando você começa a ter candles grandes e depois você vai tendo candles menores, tá? Como eu mostrei aqui, explosão de candles grandes e depois vai diminuindo. Isso também nos demonstra reversão de uma tendência, tá legal? Então essa é a nossa quarta dica, tá bom? Analisando os candles de força. Uma outra análise que a gente pode fazer aí, que é bem interessante também, é o cruzamento das médias, tá? Se eu faço todas essas análises, analiso praticamente aí, até então já vimos aqui 4 dicas, né? Eu analisei essas 4 dicas e já me deu um grande indício da reversão de tendência. E aí eu tenho, né, essa tendência, se você perceber, eu estou olhando aqui uma média de 50 períodos. Você vê que ao longo da tendência, olha como ela trabalhou bem distante, né, num movimento bem tranquilo, distante da linha de tendência. E você começa a ver a aproximação muito constante aqui próximo da linha, tá? Você já tem que acionar aqui um gatilho de que, opa, né, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E a gente já viu que tem muitas outras coisas erradas acontecendo aqui, né? Como a gente falou de anomalias nos topos e fundos, falsos rompimentos, né? Então, existe várias anomalias que a gente já percebeu. E essa é mais uma delas, a aproximação muito grande do teu movimento à linha de tendência, né? Até o momento que ela faz o quê? Ela rompe essa linha de tendência. Você vê que em nenhum momento da tua tendência aqui ela fez um rompimento, tá?
Então, esse rompimento da tua linha de tendência, né, já nos mostra aqui uma possível reversão também da tendência, tá legal? Isso aconteceu aqui, por exemplo, na Cardano. Se a gente pegar também a Bitcoin, essa também foi um movimento que ocorreu, olha aqui, né? Você vê que ela trabalhou, ó, sempre distante, ela vinha no máximo, tocava na linha, explodia, tocava na linha, explodia, tocava, explodia, né? Até o momento que ela rompe a linha de tendência. Em nenhum momento aqui você viu ela romper a linha de 50, viu? Ó? Não tem um rompimento, ó, durante todo esse movimento de alta. Aqui ela veio e rompeu. Isso é uma coisa fora do padrão do movimento gráfico aqui. Então, mais um indício de que aqui é o fim do movimento desta tendência de alta. Tá legal? Então, cruzar médias, tá, é um outro fator bem importante aí. Então, já é o quinta dica. E isso pode acontecer, às vezes, não só uma vez, tá? Com frequência. Que aqui eu estou olhando ainda um gráfico de um dia. Se a gente pegar um gráfico, deixa eu ver, gráfico de 4 horas, às vezes acontece com muita frequência os rompimentos, tá? Então, ó, você vê que quando você começa aqui, ó, um movimento de alta, ó, ele faz um movimento sem ficar rompendo, sem tentar rompimentos da tendência. Quando de repente o movimento começa a fazer, ó, rompe a tendência, ele cai, tá? E quando ele cai para baixo da média, ele tende a começar a fazer um movimento para baixo da média, né? Então você já percebe, ó, aqui ele rompeu para cima, rompeu para baixo, rompeu para cima. Quando você começa a ter movimentos assim de rompimentos para cima, para baixo, tem algo de errado, tá? Então, ou seja, vai mudar alguma coisa na movimentação gráfica, porque senão ele estava trabalhando bonito assim acima da tendência, né? Então ele veio trabalhando acima da tendência, rompeu, aí ele veio fazendo um movimento bem legal para baixo da tendência, mantendo o que? O toque voltando, né? Até o momento que ele rompe para cima, aí ele rompe para baixo, aí ele rompe para cima, aí ele rompe para baixo, aí ele rompe para cima. Bom, se eu vinha de um movimento de alta, passou para um movimento de baixa, e agora ele começa a romper para cima, rompe para baixo, rompe para cima, para baixo, muito provavelmente o movimento de baixa, de tendência de baixa que se iniciou, está acabando, tá? Ele está terminando, né? Então, esse é uma das formas também de a gente analisar, quando o gráfico começa também a andar em cima da tendência, há sim uma possível mudança de movimentação aí da sua tendência, tá? Bom, e aí a sétima seria o que? O rompimento da linha de tendência, né? Então a sétima dica é: tracei aqui uma linha de tendência nos fundos da minha tendência, tá? Até o momento que o mercado rompe essa linha de tendência, tá legal? Rompeu essa linha de tendência, já é um outro indício aí, tá bom? Então essa no caso é a nossa sexta dica, tá? Rompeu a linha de tendência, outra indício de que a tendência vai mudar, tá legal? Outra dica, que é a sétima e última dica que eu vou dar para vocês, de mudança na linha de tendência, tá legal? Bom, essa outra mudança seria o que? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil agora a visualização, que a gente vai precisar visualizar melhor o gráfico. Seria a análise de padrões de candle, tá? Embora a análise de padrões de candle ela ser às vezes muito útil para a gente, mas a gente tem que saber também aonde analisar ela, tá? Porque tem muitos momentos que ela não vai ter muito efeito para a gente, né? Então, por exemplo, quando eu pego um engolfo de baixa, tá? Imagina essa situação aqui, ó, que eu tenho esse engolfo de baixa aqui, tá? Ó, um candle verde e um candle vermelho engolfando o movimento anterior, tá? Isso nos diz que é um movimento de baixa,
tá? Pelo padrão de candle. Só que esse padrão de candle acontecendo muito longe da minha linha de tendência, ele pode não ter um grande efeito aqui nesse momento, tá? Nem esse aqui também ainda está um pouco longe da minha linha de tendência. Quando eu tenho já um movimento muito mais próximo acontecendo de um engolfo de baixa na linha de tendência, isso sim também pode ser um outro indício para a gente aqui de um movimento baixista, tá? E lembra daquela, quando eu falei do esticamento do candle, né, uma possível reversão? Olha só, ele veio com candles de tamanho médio, esticou aqui, fez um esticamento muito forte, assim como aconteceu aqui também, ó, movimentos de candles médios, esticou, reversão, esticou, reversão, esticou, reversão, tá? Então você percebe que também pelos padrões de candle aí, a gente pode analisar o como essa tendência pode estar no fim, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Eu vou pegar, deixa eu pegar um tempo gráfico um pouquinho menor. Eu vou pegar um tempo gráfico de 1 hora. Olha só. Aqui é o movimento, né, do Bitcoin em 1 hora. Então ele veio fazendo aqui. Vamos tentar fazer uma marcação rápida só para a gente identificar o que está acontecendo nesse momento, tá? Tenho lá topo, fundo, topo, fundo, né? Topo, um outro fundo aqui embaixo, outro topo, outro fundo, um outro topo, outro fundo. Tá vendo? Eu tenho basicamente até agora, ó, topos e fundos descendentes, tá? Então estou analisando agora um movimento de baixa, um outro topo, um outro fundo, ó, topo, fundo. Aí aqui eu tenho um topo, beleza? O que a gente espera agora? Um fundo mais baixo, certo? Como está acontecendo aqui, ó, não padrão? Topos e fundos mais baixos? Eu estou esperando. Opa, só fiquei esperando, porque na verdade não aconteceu. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho um topo superior, um fundo superior ao fundo anterior, né? E agora aqui eu tenho de novo um outro topo que não conseguiu superar esse topo aqui. Eu tenho um outro fundo que está basicamente alinhado com esse fundo anterior. Olha o que eu tenho aqui, um canal de lateralização acontecendo, tá? Então, nesse momento aqui, você já começa a perceber o que? Uma anomalia no movimento, tá? Eu tenho uma anomalia no movimento do Bitcoin nesse momento, tá? Mas no time frame de 1 hora. Isso não quer dizer que o Bitcoin vá começar a voltar a partir daqui. Ele pode voltar? Até pode voltar, né? Mas um movimento curto para as próximas horas. Isso não quer dizer que para as próximas semanas ele vai subir, tá? Seria um movimento para as próximas horas. Você quer saber se nas próximas semanas vai subir? Aí você tem que fazer esta análise no movimentação lá de um dia, no movimentação gráfica de semanal, tá? É lá o que vai valer para você para enxergar um período gráfico maior, tá bom? Mas aqui você analisando, ó, o mercado está lateralizado, é capaz de ele vir fazer outro topo aqui, daqui a pouco vir fazer outro fundo aqui. Então eu tenho um movimento de anomalia já, analisando aqui os topos e fundos da tendência, tá? Você perceber aqui, se a gente vir colocar uma média, vou pegar uma média aqui também, vamos pôr uma média, deixa eu excluir aqui que ele jogou um monte de média aqui pra gente, eu vou deixar uma média só de 50, tá? Olha, você percebe, né, que ele já começou uma tentativa de rompimento na média, voltou, agora está chegando a tocar de novo na média, né? Então você percebe que já começa a ficar também um pouco estranho. Uma outra coisa também é quando a média começa a ficar reta, né? Quando você tem a média se posicionando no movimento aí reto, como está aqui, ó, também já é uma possível mudança de tendência. Aqui, ó, a média, se você olhar, ó, ela está começando a ficar reta. Ela está ficando reta.
tá? Então eu posso ter agora essa média começando a fazer isso aqui, tá? Então, esses são indícios aí, ó. Tenho aqui fundos alinhados, tenho topos alinhados, ou seja, nesse momento eu tenho uma acumulação aqui, né? E dentro dessa acumulação eu vou esperar o que? Se eu tenho topos e fundos aqui, resistência e suporte, né? Eu vou esperar que o mercado rompa para um dos lados, porque se ele romper para baixo essa resistência, sinal que ele vai continuar movimentando, fazendo topos e fundos inferiores aí. Se ele romper para cima, eu posso ter um topos e fundos superiores, tá? Olhando para o gráfico do Bitcoin, pós-rompimento, né, que aconteceu aqui, você percebe, vamos tirar um pouco aqui isso aqui, você percebe que ele não teve nenhuma situação, em nenhum momento aqui, ele veio ainda fazer o pullback na resistência, tá? Não tivemos aqui um pullback nessa resistência, olha só, né? Então, às vezes, o que ele pode fazer aqui é um rompimento, né, dessa região de resistência para vir testar a nossa LTA, para aí sim fazer um movimento de explosão para baixo, tá? Isso pode acontecer por ele ainda não ter feito esse movimento, que é um movimento muito comum após o rompimento de uma tendência, tá? Então, gente, essas eram as dicas aí que eu queria passar para vocês poderem conseguir analisar melhor, né, como poder identificar no gráfico, olhando o gráfico, né, essas possíveis alterações de tendência. Tá legal? Então era isso que eu queria deixar de informação para vocês hoje aqui, tá bom? E espero que esse conhecimento que eu passei para vocês agora tenha ajudado aí nas análises de vocês, tá bom? E pessoal, eu vou te pedir encarecidamente que, se puder, por favor, curte nosso canal, né? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, tá legal? E se inscreva no canal, que é muito importante. Você vai estar recebendo constantemente, tá? Basicamente todos os dias eu estou soltando informações a respeito de análise de gráficos, né? Novas dicas de analisar o gráfico, dicas sobre análise técnica, né? Então é muito importante que você se inscreva no canal, é importante para nós e eu acho que é importante para você, que vai receber também conhecimento aí de qualidade, tá legal? Então, valeu, grande abraço e fui!